Bom, nós vamos conversar hoje sobre mediunidade. Porém, vocês vão, mas mediunidade, todo mundo fala sobre mediunidade, mas vocês nunca ouviram falar de mediunidade sob o nosso prisma, nas experiências que a gente tem, né, Robson? Que nós vamos contar algumas coisas legais, mas Pois eu vou é. deixar a Robson continuar esse negócio. Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês, logo de início, um trecho desse livro, Consciência, né, do espírito Joseph Gleber. Consciência, e aí tem como subtítulo: em mediunidade você precisa saber o que está fazendo, né? E quantos de nós fazemos qualquer coisa e dizemos que é mediunidade, né? Muita gente faz isso, comporta desse jeito e atribui tudo a espírito, como se os absurdos do ser humano pudessem ser atribuídos a espíritos esclarecidos, que também chamamos de espíritos superiores, né? E muitas vezes vem da mente do médium já deturpada, já cheia de problemas, né? Aqui no livro Consciência, José chama vários médiuns desencarnados e se dispõe a responder as perguntas desses médiuns. E com o resultado, né, parte dessas perguntas e respostas dadas por Joseph Gleber, que ele escreveu este livro aqui, né, Consciência. E vou começar a ler um trecho para a gente se localizar, fazer um pano de fundo sobre nossas observações. Em Consciência, mediunidade é o assunto predileto de Joseph, ou de seus inquiridores, nesta obra que quer misturar consciência com ciência. Se trata de assuntos relativos ao intercâmbio entre as dimensões física e extrafísica, com sabedoria, conhecimento real, aliando a teoria à prática. O autor não dá a última palavra em qualquer assunto que seja. E ele escreve aqui, né, na verdade, não é nesse livro, na introdução do livro Além da Matéria, não se faz ciência espírita concordando sempre com os espíritos. É preciso desenvolver o espírito de análise, de pesquisa. É necessário romper as barreiras do convencionalismo e apresentar-se ao mundo como um cientista da alma. Essas palavras de Joseph Gleber, destacadas como epígrafe em Além da Matéria, ganham neste livro Consciência, inteiro cumprimento. A ideia tampouco é pontificar ou estabelecer consenso. A quem é outorgada tal autoridade, afinal, não é revelar a verdade, mas fomentar o surgimento de uma consciência crítica e do desejo de se buscar o esclarecimento. Não é consolar as dores e agruras numa atitude paternalista e ultrapassada, mas instigar ao desenvolvimento um espírito que agora se coloca não como vítima, mas como agente da vida. Esta a verdadeira consolação que o Espiritismo tem para oferecer ao mundo: a expansão da consciência e a libertação de amarras, preconceitos e posturas acanhadas diante da realidade espiritual. Se os assuntos são polêmicos, que ótimo! Se envoltos em tabus e comportamentos arraigados, é hora de mexer com eles. Afinal, não é sobre a renovação de conceitos que falam tanto a proposta espírita como a de Jesus? Quanto a estabelecer o que é certo, vale lembrar o critério que Kardec consagrou como o instrumento por excelência da doutrina espírita: a universalidade do ensino dos espíritos, vários médiuns estranhos entre si, recebendo comunicações iguais, se não na forma, ao menos no conteúdo. Se o teor da comunicação for visto aqui e acolá, eis um indicativo para admitir tal
preceito no corpo doutrinário. Isto sim é ciência espírita, algo muito diferente de querer adequar a metodologia do espiritismo às convenções da academia, o que é despropositado e inviável, como já alertava Kardec. Se a ciência material e a ciência espírita possuem objetos de estudos distintos, um denso e inerente, o outro imaterial e inteligente, como utilizar metodologias semelhantes? Esta é a proposta do Espírito Joseph Kleber neste livro Consciência. Fazer uma análise mesmo dos fenômenos ou das dúvidas de médiuns, de dirigentes e tudo mais. E aí, primeiramente, eu gostaria de pedir ao Marcos para guardar o celular dele, senão vou ter que falar várias vezes. Mas eu ou pegar o celular e desencarnar esse celular, porque não dá. Eu já guardei, porque eu estava olhando uma coisa aqui sobre esse assunto, mediunidade. Tinha um texto legal que eu tinha aqui nas minhas coisas, mas não consegui achar, não. Mediunidade, a gente tem que pensar e repensar. Na verdade, nós temos como distinto fenômenos da mediunidade e fenômenos da paranormalidade. Na paranormalidade, a gente também poderia dizer, sendo muito caridoso com as palavras, de fenômenos anímicos. Então, aquilo que parte do próprio médium, do psiquismo do médium, né? E dentre essas formas que a gente classifica como paranormalidade, essas formas de manifestação, nós temos então vários formatos, né? E que não são tão comuns de se observar como o caso da mediunidade. Vários formatos, como por exemplo, a telecinesia, que é ou telecinésia, como alguns dizem, que é a capacidade mental da mente do indivíduo de movimentar objetos físicos sem usar as mãos, somente com a força do pensamento. Esse é um tipo de paranormalidade. A telepatia, que pode ser produto da paranormalidade e, em alguns casos, da mediunidade. Mas a telepatia, em geral, é a capacidade que o indivíduo tem de, através do pensamento, captar o outro pensamento ou formas de pensamento de outra pessoa e reinterpretar isto. Ou de alguém pode falar assim, de ouvir o pensamento. Não é de ouvir, você simplesmente entra em sintonia e absorve aquele pensamento e organiza ele na sua mente, podendo dar a conhecer ou não ao público. Existe uma variação da telepatia, que é a pessoa absorver as emoções do ambiente ou as emoções de outra pessoa e conseguir tranquilamente interpretar esse estado emocional com o máximo de clareza que lhe seja possível. Então veja que aí já não é só pensamento, também, nesse caso é emoção também. Nós temos um outro fenômeno que raros médiuns conseguem desenvolver, que é a psicometria. Você toca num objeto e consegue perceber tudo aquilo que se passou no entorno desse objeto. Algum dia, inclusive a pessoa que, por exemplo, se for esta mesa, a pessoa que cortou a mesa, a pessoa que cortou a madeira, que colou a madeira, ou que pregou a madeira, a pessoa consegue absorver esta memória astral que está ali e que a luz astral congelou isso aqui no objeto. Então a psicometria consegue fazer isso também. Aí nós temos várias formas, até cura psíquica, que
em um caso envolve espírito, portanto é mediunidade, em outro caso não envolve espírito alheio, é o próprio espírito da pessoa que provoca isso. Temos em Belo Horizonte, aqui próximo de Belo Horizonte, um senhor de idade em que ele faz curas exclusivamente de câncer. E ele fala mesmo, assim, olha, não é espírito que está me ajudando, não, sou eu que tenho essa habilidade. Eu não vejo espírito, não sinto espírito, não incorporo de forma alguma, mas eu sei que eu tenho essa habilidade. E eu, pessoalmente, Robson, né, já estive lá para pesquisar uma vez e vi cenas extraordinárias, assim, que merecem ser estudadas, né? Ele tocou numa senhora que estava com câncer de mama e com um dedo só ele fez isso aqui, né? E conseguiu tirar o tumor para fora e pôs na mão do filho da senhora. No outro caso que eu presenciei, ele tirou um tumor na garganta, só que aí ele não usou a própria mão, ele pegou um parente que veio com a mulher e falou assim, coloque aqui que o seu dedo vai penetrar aqui dentro. E foi mexendo, segurando na mão da pessoa, e a mão entrou lá dentro, o dedo entrou lá dentro, ele falou assim, pega o que está aí e tira. E tirou. Então, ele falou assim, olha, isso sou eu que estou fazendo, não tem espírito aqui, não estou incorporado. Ele falou assim, acredito nos espíritos, mas nesse caso, sou eu que estou fazendo. E, quer dizer, isso é uma paranormalidade, é uma cura psíquica, né? Existem diversos outros fenômenos paranormais. A mediunidade já precisa ter espírito atuando. O próprio desdobramento, viagem astral, projeção da consciência, ele não se encaixa muito dentro do fenômeno mediúnico. Ele pode ser utilizado na mediunidade ou durante os trabalhos mediúnicos, mas originalmente é o espírito da pessoa que sai do corpo e não outro que vem incorporar. Facilita, no caso, a incorporação, facilita e muito. Os nossos magnetizadores do passado testavam várias pessoas que eles magnetizavam até encontrar um que fosse sonâmbulo e que saísse do corpo com facilidade. Quando eles encontravam, eles isolavam aquela pessoa e só faziam o fenômeno através daquela pessoa e aí produzia vários fenômenos psíquicos extraordinários. Agora, quando eu tenho a habilidade de desdobrar e me coloco, além disso, à disposição dos espíritos para usarem esta habilidade, neste caso, então, se torna mediunidade. Então, um efeito um fenômeno que originalmente ele é um fenômeno paranormal ou anímico, vem de alma, né, da própria pessoa, que sai do corpo, mas colocando-se a favor ou a serviço dos espíritos, se transforma em mediunidade. Eu, quando comecei minhas tarefas de desdobramento, quase todas, né, os desdobramentos no início, foram puramente paranormais, sem espírito interferir. Até que em determinado momento, os espíritos me propuseram, você quer colocar isso a nosso serviço? E aí eu tive que reduzir mesmo essa possibilidade de desdobramento e ocorrer somente sob o comando espiritual. Eu tenho alguns fenômenos que ocorreram comigo, por exemplo, quando eu estava morando na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, aqui em Minas Gerais, e minha mãe morava em Governador Valadares. Então eu ia para Ipatinga, trabalhava a semana toda, final de semana um ou outro ia visitar minha mãe. Só que eu entrava no ônibus já cansado, saindo da Uzi Minas, onde eu trabalhei, e segurava muitas vezes no ônibus, às vezes eu ia em pé, porque o ônibus estava cheio, mais ou menos 1 hora de viagem, e outras vezes sentado. Então, às vezes eu sentava, fechava o olho e me sentia assim, meio leve, meio balançando de um lado para o outro.
Mas eu não tinha noções, né, mais detalhadas sobre desdobramento, principalmente porque era proibido nos centros espíritas na época a pessoa desdobrar. Eles falavam que a pessoa podia correr o risco de morrer durante o desdobramento, o que é mentira. Na verdade, isso é falta de pesquisa, falta de atenção em cima do fenômeno, porque no interior e em alguns lugares também, na cidade maior, na cidade grande, ou nas capitais, também a pessoa é proibida de desdobrar. Porque o dirigente não estuda, logo, para ele aquilo pode representar um perigo. Mas o perigo que existe é você continuar na ignorância. Então o que acontecia? De repente eu abri o olho, acreditando que eu estava dentro do ônibus. Quando eu abri o olho, o ônibus estava longe. E eu estava flutuando em cima do asfalto. E depois eu saí correndo, desdobrado, para entrar no ônibus e assumir o corpo novamente, entrar dentro do corpo e voltar. Aí às vezes eu levantava, ficava em pé, eu falava, não, em pé pelo menos não vou desdobrar. E segurava na barra em cima no ônibus, falei assim, eu vou ficar em pé. Daí a pouco eu estava mais ou menos assim, meio zonzo, meio tudo, mesmo em pé. Quando eu assustava, abri o olho, eu de novo estava em cima do asfalto, meu corpo espiritual, me balançando para cima e para baixo, o ônibus na frente, eu saía de novo correndo, não sabia muito bem como comportar, mas não tinha espírito ali provocando isso. Era uma habilidade minha, uma facilidade minha de sair do corpo, independente se fosse com espírito ou não. Vários fenômenos ocorreram, né, nesse formato. Por exemplo, dentro da Uzi Minas, eu trabalhava num lugar muito alto, a 20 metros de altura, num local que chamava Ponte Rolante. E essa ponte rolante pegava aquelas bobinas de aço que eram produzidas de 9 toneladas, de 10, de 15 toneladas e levantava. Então tinha momentos que não tinha bobinas para a gente pegar. Eu encostava na poltrona, a 20 metros de altura, e fechava os olhos. Daí a pouco eu estava sentindo como se uma eletricidade estivesse percorrendo o meu corpo. Eu sentia uma eletricidade mesmo. Um choque bem levinho, assim. E aí, quando eu abria o olho, eu estava no meio das máquinas, assim, literalmente dentro das máquinas, dos computadores, que eram imensas máquinas, assim. E tudo com aqueles relés que fazem barulho. E eu ali dentro sentindo a corrente elétrica passando no meu corpo espiritual. Eu concentrava. Nessa época que eu aprendi, na verdade, a voltar para o corpo de uma maneira mais rápida, que eu pensava em coisas básicas, necessidades básicas, vontade de urinar, vontade de comer, e aí o corpo, eu voltava para o corpo mais rápido. Aí que eu aprendi algumas técnicas para voltar, só que eu voltava com muita intensidade, parecia que dava até um choque, sempre ocorria um certo barulho no meu crânio, que é como se fosse uma casca de ovo quebrando. E aí, com o tempo, o espírito Zartu, o indiano, chegou para mim e falou assim, você não gostaria de colocar a sua habilidade a nosso serviço, ao serviço dos espíritos? Você é mesmo, eu não sabia que eu podia fazer isso sob a orientação de vocês. Pode, porque até então você está fazendo a coisa automaticamente. Vez outra, quando eu aprendi mesmo uma técnica melhor, eu saía para passear fora do corpo, digamos assim. Só que quando eu aceitei colocar isso a serviço dos espíritos, cessaram os fenômenos aleatórios. Eu só fazia o desdobramento quando um guardião chegava e falava assim, olha, você vai desdobrar dia tal, tal hora, 3 vezes na semana, nesse mesmo horário, e aí nós vamos te acompanhar. Aí eu não podia mais sair do corpo, não podia mais fazer o que eu queria, e muitas vezes o que eu não queria, somente sob a supervisão espiritual. Aí sim eu comecei a ver
produtividade nas minhas andanças do outro lado. Então, por exemplo, uma coisa é você ter habilidade com um fenômeno paranormal. Outra vez é quando você coloca a serviço dos espíritos superiores e eles conduzem e eles que vão dizer o momento exato. Então, isso é algo que a gente precisa estudar. Mediunidade, sobretudo, é compromisso com os espíritos, é compromisso com a tarefa. Talvez seja até sua tarefa existencial, sua tarefa espiritual por excelência. Eu costumo dizer, né, que eu gosto muito de repetir as palavras de Kardec, que mediunidade é coisa santa que você tem que viver com um compromisso, né, com o compromisso de uma santidade naquilo que você faz, no sentido de que dá o valor devido ao trabalho mediúnico com o qual você está envolvido. Marcos Leão. Enquanto você está falando, que eu estou pensando aqui no início das nossas atividades, né? Antes mesmo da Sociedade Espírita e durante também a concepção física da Sociedade Espírita Everildo Batista, nós vivemos muito envolvidos em fenômenos, né? Aconteciam coisas assim extraordinárias. Fenômenos de efeitos físicos também. Fenômenos, né? de efeitos físicos. Como é que eu vou colocar assim para vocês entenderem? E a participação dos espíritos nos conduzindo para a gente chegar aqui até hoje, né? Até agora com uma enormidade de tarefas a serem realizadas. Mas que estão sendo realizadas e algumas outras que ainda estão lá para o futuro, se é que a gente vai fazer isso aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses fenômenos, né, tem muita gente que se apega apenas à questão fenomênica e não consegue tirar dela ou dele o subsídio que você precisa para... Por exemplo, no nosso caso, nós conseguimos fazer isso para dar prosseguimento ao projeto. A espiritualidade, seja no aspecto da paranormalidade, ou seja na mediunidade de efeitos físicos, todo esse processo ele tem um objetivo. E eu acho tão interessante, pelo menos naquela época a gente não entendia. Hoje, com um pouquinho de maturidade, a gente consegue perceber. A gente sempre fala assim, independente se é um ou outro, há sempre uma proposta de parceria, né? E a parceria não é só disponibilizar o fenômeno em si, porque se um fenômeno mediúnico existe, por exemplo, é em função de algum elemento que o encarnado propicia, né? Se a paranormalidade existe também nesse aspecto, é em função de elementos que o encarnado também propicia, de si mesmo. Mas isso não é apenas o ponto, porque se o fenômeno ele acontece, ele encanta os nossos olhos, os nossos sentidos, quando ele termina, você tem que se debruçar sobre ele e falar, bom, agora o que vocês estão querendo dizer? Né? Tá, vocês apareceram aqui, vocês moveram um objeto, vocês, enfim, interferiram no nosso cotidiano. E o que isso está inserido dentro desse projeto que a gente vai desencadear? Então, eu só queria dizer assim, que na Sociedade Espírita Everildo Batista, bem antes da fundação, existiram vários momentos fenomênicos e a grande maioria deles, depois de um período da gente sair do encantamento, né, a gente conseguia entender qual era a proposta, o que eles estavam objetivando. Isso é muito legal. Então tem gente que só prende ao fenômeno, ela vai ficar presa somente ao fenômeno e vai perder a oportunidade de desencadear um monte de outros conhecimentos que estão embutidos ali, mas que a espiritualidade não vai dizer, porque é da nossa obrigação promover essa investigação que o Joseph Kleber fala, né? Promover uma investigação concisa. Se eles falassem tudo... Não tem sentido, né? A gente não ia crescer. Um monte de criança. Então, o objetivo é que a gente desenvolva esse espírito analítico, crítico, que a gente pergunte aos espíritos, mas que a gente faça a nossa ideia a respeito do tema
e, sobretudo, entenda o que aquilo tem a ver conosco, porque nós trazemos todas questões mal resolvidas do passado. Né? E muita coisa da mediunidade, para você ver, por exemplo, quem trabalha numa reunião de desobsessão ou de apometria, muitos problemas que a pessoa tem são resolvidos ali. Não que é feita a desobsessão para o médium, mas quando você vai ouvir os espíritos envolvidos com outras pessoas que você vai assistir, aí você começa a se policiar e fazer, poxa, o meu caso é semelhante a esse. E aí você, toda reunião, seja de apometria, ou seja uma reunião de desobsessão, dessa convencional ou não, né? Você vai ter elementos para fazer uma análise do seu comportamento, das suas emoções. Quando você vê os espíritos com emoções semelhantes, com comportamentos semelhantes, se manifestarem e você tentar ajudar esses espíritos. Tem hora que você fala assim, poxa, estou tentando ajudar esse espírito nisso, mas eu comporto do mesmo jeito. Eu tenho características semelhantes, característica. Né? E às vezes eu só não faço, não chego às vias de fato, porque... Eu estou encarnado. Não, porque eu não fico muito bem com o uniforme de presidiário. Né? Listras nunca me caiu bem. Então, se eu fizer isso que eu penso, isso vai chegar ao máximo de consequências, uma vez que a gente absorve, né? A gente consome as consequências daquilo que a gente faz. Mas isso também é uma questão, assim, vou dizer muito recente não, mas pelo menos para nós tem uma coisa que eu acho que a gente sempre conversa, eu não falo que eu estou um dos coordenadores das atividades de evocação aqui da Clínica Joseph Kleber, né? Então tem um grupo de médiuns e facilitadores com os quais eu trabalho. E uma das coisas que a gente conversa sempre é essa permuta, porque fala assim, o médium ele é uma ponte, né? É uma ponte de mão dupla, né? O espírito oferece e o médium também oferece subsídios para que aquela comunicação aconteça. Mas as pessoas às vezes elas ficam presas somente à comunicação em si. Elas não conseguem perceber que aquele sujeito que está falando ali, usando o psiquismo de uma outra pessoa, ele traz uma carga emocional, uma estrutura, de uma maneira de ver o mundo que está envolto em sentimentos e emoções. E o médium, quando ele então recebe aquela individualidade, há um primeiro momento, uma espécie de um choque, né? Porque talvez sejam emoções e sentimentos que ele guarda lá no fundinho e o espírito retira aquilo, abre aquela porta, porque é necessário para que a comunicação se dê, mesmo que depois a porta se feche. Então, tem determinados médiuns, quando eles estão assim no processo de descoberta e condução de si mesmo com relação à faculdade, eles se retraem, né? Aí você fala assim, mas por que você se retraiu? Mas ele não sabe explicar, mas eu sei, assim, nas observações que eu tenho feito, são justamente aqueles momentos em que um aspecto emocional com o qual o médium não quer lidar, está lá guardadinho lá no inconsciente dele, mas o espírito vai lá e aciona. Automaticamente, ou inconscientemente ou automaticamente, ele aciona aquilo porque é necessário para ele se apresentar. E o médium assusta, não, isso não pode vir para fora, né? E aí ele corta o processo mediúnico. Então é muito interessante quando a gente começa a observar esse processo, nessa fala que toda a instituição espírita e espiritualista tem. O médium é uma ponte, né? Mas essa ponte transitam ambos, tanto o espírito como o médium, e transitam com as suas cargas emocionais. E geralmente a pessoa que não está muito disposta a resolver-se enquanto ser humano, ele não é um bom médium. Porque vai sempre esbarrar em alguma coisa que ele está querendo ocultar, que ele não quer resolver, que ele não está com disponibilidade para tal. E para que o espírito se manifeste, pelo menos de uma maneira mais próxima do que realmente ele precisa acessar esses sentimentos, né? Porque é isso que o faz humano, né? E o espírito precisa, sobretudo, acionar as memórias do médium, o registro, né,
de tudo que o médium viveu, daquilo que for possível, para daí extrair os elementos e poder conversar. Porque se ele não tem esses elementos, por exemplo, ele vai escrever um texto, ele precisa das letras e juntar letras para formar aquele texto. Às vezes precisa de palavras completas, Frases, né? Frases completas. Então, se o médium vai e retrai e fala, não, eu não quero que essa experiência minha venha à tona. Ele impede do espírito de comunicar. Então, como que o espírito vai comunicar se ele está buscando no arcabouço mental do médium as palavras corretas para expressar aquilo que ele sente? E o médium não quer admitir que sente. E até as emoções que vêm com aquelas palavras. Sim. Porque senão vira um relato mecânico. Ele precisa, a mediunidade, ela tem ela engloba todas essas características do ser humano, né? Não é só intelectivo. E tem gente que acha que para ser bom médium é só devorar 200 milhões de livros. Isso ajuda, né? Mas tem que ter essa carga humana, anímica. Pronto, a gente achou um nome que pode ajustar nisso. E aí o médium, ele pode se ajudar emocionalmente. Sim. Ao deixar o espírito penetrar, né, no seu psiquismo, na sua experiência emocional, e o espírito trazer à tona aquilo que realmente é característica do espírito, mas que também tem a ver com o médium. Então, os dois estão sendo tratados na reunião. Não é só aquela pretensão, é só o espírito que foi tratado. Não, o médium também que ofereceu psiquismo. O espírito, por isso o trabalho é medianímico. É mediúnico, mas anímico. Tem que usar algo do médium para ser expresso ali. Se o médium quer dar uma de santo, que perfeito e impede isso de vir à tona, nem o médium é tratado e nem o espírito. Então, na verdade, uma sessão de mediúnica convencional não se trata apenas de mediunidade pura e simples, mas é uma sessão de terapia para duas almas, o que está comunicando e com o médium, através do qual o espírito se comunica. Os dois estão em terapia ali. Né? O que a gente tem que questionar não é se é espírito ou não, é assim, em qual medida, qual que tem mais na comunicação? Tem mais do médium ou tem mais do espírito? Mas, em teoria, isso pouco importa, porque o espírito pode estar 10 a 20% só ali perto expressando, mas ele está ligado ao médium. Então, ao você tratar o médium, o espírito, mesmo que seja aquela porcentagem pequena, isso passa no psiquismo do médium, o médium é tratado conjuntamente com o espírito. Nós vivemos há muito tempo atrás, num tempo tão distante, algumas, mas essa em específico foi muito rica, que era uma companheira que trabalhava conosco não era nem, era desobsessão, na verdade, não era nem era evocação, era desobsessão. E aí, na época também era doutrinador, né? Começou a perceber que a manifestação advinda através dessa pessoa era sempre a mesma coisa. Era uma representante de uma denominação religiosa, você lembra disso? Muito castrada, muito presa, com um senso de moralidade exacerbado que trazia para ela uma certa complicação. E o discurso era sempre o mesmo, né? E aí, a partir do momento em que... Isso foram várias sessões, mas que quando terminava, a gente conversava e chegou-se à conclusão que, na verdade, é isso que você falou aí. Tinha uma parcela de um espírito, mas a grande parcela era da pessoa, né? Que era toda travada, né? Nas questões sexuais, aquela coisa toda. E aí perguntou-se, então o que a gente vai fazer? Nós vamos falar para ela? Aí eu lembro que a nossa coordenadora falou, não, nós vamos tratá-la porque ela é um espírito. Né? E aí o doutrinador na época, quando as manifestações começavam a ocorrer, não era sempre, mas na maioria das vezes, ele tratava aquela manifestação
80% anímica e 20% de uma outra inteligência, com uma manifestação mediúnica. E isso foi dando resultado, porque a gente, como era uma companheira de trabalho, a gente via que na própria condição dela do dia a dia, ela foi ficando mais leve, mais flexível. Né? Você lembra dessa história? Que legal. E foram anos desse processo. Por isso que você falou, e falou muito bem. É um processo terapêutico. É um processo terapêutico. Né? É uma terapia que é levada, né, que é desenvolvida dentro do ambiente mediúnico. É por isso assim, a gente até mudou o nome com o tempo de doutrinador para facilitador, para terapeuta do espírito. Porque na verdade é o que nós somos, né? Terapeutas do espírito. Mas é simplesmente um nome, facilitador, terapeuta do espírito. Não é, não. Porque quando você coloca a alcunha de doutrinador, você fica com um sentimento de obrigação de converter aquele indivíduo. E você não sabe a história dele, o que ele está apresentando ali é a ponta de um iceberg. Se você estivesse no lugar dele, você teria condições de fazer o que você está propondo enquanto doutrinador? Na maioria das vezes não, porque os dramas que alguns deles trazem são muito profundos. Então, o facilitador ou terapeuta da alma tem um peso bem menor, não diminui a responsabilidade, mas nos coloca como uma pessoa que vai propor a ele caminhos. Né? E é ele que vai decidir. Não serei eu, enquanto doutrinador, aceita Jesus né? Não, eu vou propor caminhos, eu vou dialogar. E eu acho muito legal isso, porque dessa forma a gente corresponde à expectativa de quem está ali do outro lado, usando o psiquismo de quem quer que seja. É um ser humano que, independente de qualquer coisa, ele está desejando ser feliz, né? Achar uma situação melhor. E muitas vezes ele está procurando ser feliz por caminhos que trazem para ele consequências graves. Por exemplo, a pessoa que usa drogas e tudo mais, ele está querendo ser feliz, só que por um caminho que vai prejudicá-lo. Ninguém erra sabendo que está errado e que está querendo escolher aquele caminho e que sabe a consequência daninha e que quer assumir aquela consequência. Não. A pessoa erra porque também o mundo dela, a visão de mundo dela é muito reduzida. É muito reduzida. Então isso acontece conosco mesmo, que pretensiosamente nós estamos, né, no bem, no trabalho do bem. A gente diz, né? Quem é que diz aquela frase tão conhecida, né? Não, José Kleber que fala, cuidado, porque mesmo no trabalho do bem, você corre o risco de estar bem mal. Eu adoro essa frase. Então, o fato de estar no trabalho do bem não significa que o bem esteja dentro de você. Então, e a pessoa tem limitações que a gente tem que compreender. Esses dias uma pessoa, aliás, a propósito que nós estamos fazendo um sorteio, caríssimo, né? O sorteio, R$6 o ticket. O valor de investimento. R$6. E uma pessoa comentou no meu Instagram, né, que só vem proposta financeira nesse Instagram. Eu respondi para ela em inbox e fiz assim, olha, o problema seu é que você é mal resolvido com dinheiro. Por isso você não tem, por isso você acha ruim e fala que todo rico enriqueceu roubando a troco de trabalho do pobre, você acha que o dinheiro de todo mundo é algo pecaminoso e que não deve falar em dinheiro. O problema é que você não fez as pazes com o dinheiro e o dinheiro vai fugir de você. Assim, eu fiz a paz, eu sei o que vai acontecer, eu preciso de dinheiro para manter a Aruanda de Pai João, para manter a clínica José Kleber, a casa de Everilda Batista, manter o trabalho fora do Brasil, como em outros lugares no Brasil. E se eu depender de pessoas como você, que falam mal do dinheiro, a gente não sai de dentro de casa, não faz nada, não constrói nada. Então, fique falando à vontade, mas vem aqui e conheça o trabalho que a gente está fazendo para você nos dar uma ideia de como construir, de como manter isso aqui. Sem ter recurso financeiro. Sem ter recurso financeiro nenhum. Aí a pessoa se calou, não me respondeu mais.
porque na verdade são pessoas que estão brigando com a vida, estão contra a prosperidade, né? E aí ela briga com o mundo. Ai, essa coisa de dinheiro é errado. Não, é errado se você usá-lo de maneira errônea. Tem muita gente que fala assim, eu tenho dinheiro, não sei o que fazer. Pô, passa para mim que eu sei. Eu tenho obra social, eu tenho crianças para cuidar, eu tenho atendimento ao público de mais de 2.000 pessoas por mês atendidas e preciso manter tudo isso. Quer dizer, às vezes a pessoa toma uma posição por ignorância, não é nem por maldade, não. Então, imaginemos isso no espírito que está sendo atendido. Tem espírito que é burro demais, e tem mentor também que é burro. Que o médium sabe mais do que o mentor, né? Eu sempre falo isso aqui. Imagina você que você está querendo reencarnar. E sabe, né, porque é dito para você, olha, a situação lá no Brasil não é da melhor, nesse país também não é do melhor. Espera um pouco mais e tudo. Aí aparece um espírito de um parente. Geralmente. Geralmente é um parente, uma vozinha que quer o bem de todo mundo. Aí vai, meu filho, que eu vou te ajudar, pode confiar que eu estou presente ao seu lado e tal. A pessoa burra acredita, né? E reencarna, sem questionar nada. Tem muita gente assim. Quando chega aqui, esse espírito não é especializado em conduzir ninguém. Ele conduzia a família de maneira errônea quando encarnado. E aí ele prometeu para você, não vai, pode ir, vai dar certo. Mas o outro falou assim, olha, cuidado, não é o momento apropriado de você retornar. Aí o pessoal fica com desejos inerentes ao mundo físico, não mergulha. E vai ter um mentor burro. Porque ele deu ouvido a esse mentor burro. Né? Quer dizer, o mentor sabe menos do que a pessoa. E tem espíritos que, por mais inteligentes que sejam, são burros nesse sentido, de ignorantes. Então, ele formatou a mente com uma realidade, a realidade do mundo extrafísico, onde ele está, que, em geral, são regiões nocivas do umbral, ou de outra encarnação. Imagina que a última encarnação desse espírito foi em 1800 e pouco. E aí ele não atualizou o conhecimento, não atualizou as experiências dele. E aí ele vem para cá com uma visão totalmente modificada, que não condiz com a realidade nossa aqui. E de alguma maneira ele começa a perseguir alguém por um desafeto qualquer. É maldade? Não sei se é maldade ou se é ignorância. Muitos casos é ignorância do espírito. E na reunião mediúnica, então, você tem a oportunidade de esclarecer. Fala, olha, essa pessoa que você está perseguindo não é mais aquela que você conheceu. Olha como ela mudou, como ela está fazendo isso, ela está tentando se melhorar, está tentando ajudar outras pessoas. E você está ajudando em alguma coisa, alguém? Você está paralisado no tempo, no ódio, na vingança, em alguma coisa besta. Só que você projeta ela para o futuro. Olha o seu futuro, como vai ser, se você permanecer assim. E a pessoa toma um choque de realidade. Mas o médium que está dando passividade ao espírito, igualmente na sua tela mental, ele participa do processo terapêutico que o espírito está passando. E ele vai ver também que para ele não é interessante ele ficar paralisado no tempo. Ele precisa estudar, ele precisa atualizar. E que muita coisa que ocorre na vida física, na vida social, na vida íntima dele, familiar, é resultado da ignorância dele. Então ele tomou caminhos baseados na emoção. E toda vez que você age por emoção, absolutamente toda vez, você arrepende do que você fez. Então, Joseph Kleber ainda coloca, Deus colocou a cabeça acima do coração para você pensar primeiro antes de agir. Olha como é interessante, ou seja, ao tomar uma decisão, intelectualiza isso, racionaliza isso, para você ver se esse é o caminho, se ele é o ideal.
Às vezes seu coração está pedindo para um lado, mas a sua razão está te dizendo, olha, isso aqui vai dar merda para você, isso aqui vai te fazer arrepender. Olha, tem esse caminho, essa alternativa. Aí você vai, tem muita gente que fala assim, age por coração. Você vai arrepender. Coração não raciocina. Deus colocou a cabeça acima do coração para você pensar antes de agir. Então, precisamos estar atentos a isso. Na reunião mediúnica, então, o médium também vai revendo a sua vida, vai analisando a si próprio mediante o conselho que o terapeuta do espírito está dando para o espírito que manifesta através dele. Então, os dois vão se organizando internamente. Por isso que eu falo, Robson, com a minha equipe de trabalho, que eu falo assim, gente, não se educa a faculdade mediúnica, né? Porque a faculdade é uma faculdade. Você não educa uma faca, né? Você educa quem está segurando a faca, para que ela atinja o seu objetivo para o qual ela foi criada. A faculdade mediúnica é a mesma coisa. Mas você educa o médium, e o médium se autoeduca também. Então, essa ideia de você, eu vou entrar para desenvolver e educar a minha mediunidade. Não, isso não vai dar. Você vai entrar para uma atividade como essa para se desenvolver e se autoeducar-se. Porque você só vai se relacionar bem com a sua faculdade mediúnica de forma progressista, libertadora e transformá-la num processo terapêutico, se você estiver com essa disponibilidade de olhar para si mesmo, né? E a manifestação mediúnica, além dela ser um elemento que propicia uma expansão de consciência para o próprio espírito, também é para nós, enquanto médium, um conteúdo real de expansão da nossa própria consciência, de entendimento de como determinadas posturas que a gente toma durante a vida pode nos levar a situações semelhantes àquele que está usando nosso psiquismo, né? E o facilitador, ele tem uma condição muito interessante, porque ele tem o mundo dele, né, íntimo, e ele entra, então, sem essa objetividade, mas é o que acontece, em paralelo em dois mundos distintos. O mundo do espírito que está se comunicando, né? E indiretamente ele cria uma ponte para o mundo do médium que está o recebendo, ou seja, é um triângulo perfeito ali, em que um indivíduo está se posicionando, não para dizer para o outro, faça isso para você ser salvo, porque a gente não tem a menor condição de fazer isso, nem com a gente, mas é um indivíduo que está ali propondo caminhos, né? Alternativas, possibilidades daquele quadro se modificar. E tanto o espírito comunicante como o médium, diante desse processo, tem ali uma possibilidade fantástica. E aí você pode perguntar assim, mas e o médium inconsciente? Que não sabe o que está acontecendo na questão mediúnica. Primeiro porque são pouquíssimos médiuns que guardam, né, a inconsciência. E segundo, que tudo passa pelo psiquismo dele. Ele pode não saber na hora o que está sendo dito, mas assim que terminar a reunião, ele volta para casa, dormir à noite, aos poucos aquela coisa vai vindo na mente dele, o sentimento, a emoção, né, a sensação vai vindo na mente dele e ele sente que alguma coisa está mudando dentro dele. E ele vai selecionando, né? E seleciona. Porque o nível de sono, ele tem essa característica. Eu não vou saber dizer agora em que etapa do sono isso acontece. Mas chega um momento no nosso sono que o cérebro fala assim, isso aqui eu não preciso, isso aqui joga fora, por assim dizer. E, ao mesmo tempo, não, isso aqui é bom, isso aqui vai acrescentar, isso aqui vai... E no processo da mediunidade em si, quando ela termina, a gente está em casa, é o que acontece, né? E a inconsciência também é só do ponto de vista da relação dele com o mundo externo, porque ninguém entra num estado de inconsciência total do seu ponto de vista interior. Você não perde a consciência. Às vezes a percepção, às vezes não, a inconsciência processo da não percepção, ela se dá apenas daqui para fora, mas ela não se dá de dentro para dentro, né? A inconsciência é apenas essa relação dele com o mundo externo, mas a relação dele com ele
Não se perde. Não se perde.